Oh, todos conosco aqui nesse projeto para hoje receber junto com o Vitor na bancada virtual a deputada e futura senadora, é por isso que ela está se colocando aí nas mídias para conversar conosco, Janaína Pascoal. Seja bem-vinda, querida. Janaína. Olha, Jana, tudo bom? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigado você por aceitar. Eu acho que a gente já bateu um papo na minha época do Pânico. A gente não já bateu um papo no Pânico? Olha, eu fui várias vezes no Pânico, pode ser que sim. Sim, pode me ser lembro que sim. de você. Vou você ficar usando. Olha, bem-vindo ao nosso novo método de podcast online, porque aí você pode ficar à vontade. Se tiver vontade de fazer um xixi, você levanta e faz. Se chegar um cheeseburger, você come. É para você ficar à vontade de falar com a gente, entendeu? Né, Pereta? Exatamente. Vamos começar as perguntas que não quer calar. Vai começar com você. Primeira coisa, o momento Globo Repórter com Janaína Pascoal. Janaína, para as pessoas que estão tendo o primeiro contato contigo, quem é Janaína, de onde veio, o que come, o que veste, enfim, um pouquinho da sua trajetória e da sua história, querida. E o mais importante, seu signo, viu, Janaína? Sou advogada, estou advogando no momento, porque estou com dedicação integral ao meu mandato, como deputada estadual aqui em São Paulo. Sou professora de Direito na USP, mas estou licenciada justamente para poder cumprir o mandato, né, com exclusividade. Sou canceriana, tenho 48 anos de idade, nascida e crescida aqui na capital, na zona leste de São Paulo. Correria ZL, gente, adoro o São Miguel Paulista. E é isso, muito apaixonada pelo meu país, acabei entrando na política para poder manter a possibilidade de denunciar o que eu entendo que tem que ser denunciado, defender as causas que eu entendo que precisam ser defendidas. Me fala basicamente uma coisa. Ô, Jana, me fala uma coisa. Defender algumas causas que devem ser defendidas, devem ser causas que, obviamente, você acredita. Aí, como diria minha amiga, fale um pouco dessas causas, assim, que você acha que são importantes, que são pautas, que realmente não, porque você é uma mulher importante, que na sua visão fazem a diferença a médio, curto e a longo prazo, neste país chamado Brasil. Olha, são várias as causas, né? Mas a que tem me ocupado mais ultimamente na Assembleia é a defesa das crianças e dos adolescentes, porque eu aprendi a duras penas nesses 3 anos de mandato que os políticos têm várias bandeiras, né? Então, proteção dos animais, proteção do meio ambiente, proteção das mulheres. Mas como criança não vota, poucos se preocupam, né, de verdade com as crianças. Eu não vejo assim as crianças como prioridade. E na Constituição Federal, as crianças são prioridade. Então, eu tenho vários projetos de proteção das crianças nas mais diversas searas. Vou dar alguns exemplos aqui. Um projeto muito importante para garantir que as crianças que dependem da rede pública de saúde sejam vistas por pediatras, tá? Que as crianças que têm direito, que têm condição de pagar particular e que têm direito ao convênio, elas são vistas por pediatras. As crianças da rede pública, nem sempre. Mesmo num estado rico como São Paulo, muitas vezes as crianças passam com médicos que não são especialistas. Isso faz diferença. Tem um projeto para garantir que as meninas tenham aula de luta nas escolas, para que elas possam crescer e ter capacidade de se defender. Tem um projeto para garantir que a criança que sai do ensino infantil com condição de ingressar no fundamental, que ela tem direito a ir para o 1º ano, independentemente dela fazer 6 anos, em fevereiro, em março, em abril, em dezembro, porque hoje eles estão retendo as crianças que fazem aniversário depois de 31 de março. A criança é reprovada. Eu sou de 31 de março, me sinto tocado por isso. Estou numa luta grande para que a gente não permita crianças morando sozinhas nas ruas, sendo que existem equipamentos para acolher essas crianças, e com a desculpa de que ninguém tem competência para levar as crianças para um abrigo, estão largando as crianças pela rua, elas são vítimas de traficantes que as colocam, entre aspas, né, para trabalhar, entre aspas, ou seja, já são aviõezinhos
são vítimas de abuso sexual nas ruas, porque esses tais pais de ruas, eles se apresentam como protetores, mas na verdade são abusadores. Então, além dos projetos que eu tenho apresentado para proibir isso, eu estou acompanhando projetos em outras casas legislativas que querem, vamos dizer assim, legalizar a situação dessas crianças morando nas ruas. Tenho projetos importantes para agilizar o processo de adoção. Hoje você tem crianças invisíveis em abrigos, crianças envelhecendo. Quando elas são colocadas no sistema de adoção, elas já estão com 9, 10 anos, porque os processos para liberá-las para adoção demoraram demais. Aí os casais, muitas vezes, têm medo de tentar adotar, e essas crianças ficam até 18 anos nesses abrigos, e depois as portas são abertas, elas são jogadas nas ruas, sem nenhum respaldo. Tenho projetos importantes para ajudar as pessoas. Pera, que eu tô quase votando em você. Tô quase aqui chorando. Antes que a mulher tem repertório, Peritex. Mas esses aí são só os das crianças. Mas peraí. Você sabe que a palavra cafona do momento é perspectiva. A pessoa, quando ela quer falar disso, é perspectiva. Antes de eu falar uma perspectiva que eu tenho a respeito da perspectiva do que ela falou, faz uma pergunta que eu já tô com a pergunta aqui babadeira, baseado na perspectiva do que ela falou da perspectiva. Entendeu? Vamos lá, Janaína, você comentou agora há pouco que como criança não vota, poucos políticos, vamos colocar assim, têm como pauta justamente o trabalho pelas crianças. Nós recebemos alguns episódios atrás, Urian Fancelli, onde ele trabalha muito a ideia do populismo, né? Se nós vivemos, segundo ele, essa política populista há muitos anos, será que as pessoas conseguem entender a importância de uma pauta do trabalho, da eficiência, da educação para crianças, já que elas não entendem que isso repercute diretamente para elas? O quanto isso tem impacto real na consciência da população brasileira? É muito duro, porque não é só o político que é imediatista, entendeu? Que quer fazer projetos que tenham retorno rápido, que o eleitor perceba rapidamente para poder votar nele na eleição seguinte. A população é muito imediatista. E é dessa população que sai o político, entendeu? Então, a população, ela não quer muito saber se você está trabalhando, se você está produzindo, ela quer saber se você está lá na cidade, se você vai no evento. A população gosta de efeito. Veio aqui. A população gosta de efeito, gosta de show. Gosta de cerimônia, entendeu? Gosta de gente simpática. Então é complicado. Eu acho que a gente ainda está numa fase de evolução como sociedade, entendeu? É uma evolução intelectual, sabe, moral, espiritual, porque as pessoas querem festas. É muito comum a pessoa ligar, olha, doutora, eu preciso que você me arrume um microfone, caixa de som, um palco. Isso não é meu trabalho, entendeu? E aí fala, não, então não adianta. Né? Para que eu tenho um deputado, que eu tenho um vereador, se ele não arruma para a gente fazer as festas no final de semana? Eu não tenho nada contra as festas, mas a gente tem que priorizar, né? Tem que priorizar as coisas. É muito comum a pessoa liga e fala, olha, eu quero te apoiar. Ok. E aí, na segunda frase, né, você não pediu nada, a pessoa liga e diz que quer te apoiar. Ok. A segunda frase é, o que eu vou ganhar com isso? Entendeu? Então, assim, a gente está num momento, como sociedade, né, eu vejo, assim, muito atrasado. Então, o pessoal fala, são os políticos que são complicados, mas é da sociedade que saem os políticos. Né? Então, por exemplo, quando eu fui eleita, dividindo aqui com vocês, eu ficava revoltada com essa coisa de projeto de lei para fazer nome de rua, para fazer homenagem, para fazer cerimônia. Eu falava, caramba, é dia disso, dia daquilo, o que isso aí impacta na vida das pessoas? Eu achava aquilo tudo uma perda de tempo e de dinheiro público. Até eu perceber que as pessoas querem. As pessoas vão nos gabinetes, mandam e-mail, pedindo para a gente fazer dia disso, dia daquilo, homenagem a não sei o quê. Eu falei, gente, então não é o político que faz coisa inútil, é a sociedade que pede coisa inútil. Entendeu? Aí eu passei a compreender muitos projetos dos meus colegas que eu desmerecia e até criticava.
sabe? Agora eu compreendo, né? Porque é uma demanda da sociedade. Né? Quando eu fui eleita, o tanto de convite para café da manhã, almoço e jantar que eu recebi, eu falava, gente, que horas eu vou trabalhar se eu for nisso tudo aqui? Outra coisa, agora que é época de pré-campanha, né? Eu não falto plenário, mesmo agora que o plenário está suspenso. Hoje eu passei o dia inteiro na Assembleia, eu tenho feito visitas a hospitais, para fiscalização, para acompanhamento e tal. Mas eu encontrei algumas pessoas quando o plenário estava funcionando, não era mês de recesso. Doutora, a senhora tem que vir aqui na cidade que nós vamos fazer um churrasco, coisa e tal. Em dia de semana, horário de plenário. Aí eu falava assim, não, mas tem votação. Ué, a senhora vai deixar de ir na nossa churrascada para fazer o plenário, para ir para votação? E como é que a senhora quer que o povo vote na senhora? Então, assim, na minha cabeça, é inaceitável. Alguém que você vá para uma churrascaria na hora do plenário, entendeu? E ainda colocar como uma condição, vamos dizer assim, para te apoiar para a eleição, você faltar ao trabalho para ir na churrascaria. Ô, Jana, para não perder o raciocínio, você falou uma coisa que eu sempre pensei. A base de... Eu vou ser bem honesto com você, eu acho que uma grande parte da sociedade não tem jeito em vários sentidos, porque a educação não foi das melhores. E como eu trabalho com saúde mental e vejo a questão de dependência química e tal, o que eu acho que saúde mental, para mim, antes de tudo, não é uma questão de saúde pública. É uma questão de educação pública. E o que é uma educação? Eu fui criado e estudei em escola pública, só que meus professores amavam aquilo que eles faziam. Houve um desvio, não só no Brasil, na sociedade, que estudar demora. Estudar é chato, sendo que eu posso ser um TikToker, eu posso ser um YouTuber, eu posso ser um celebrity, eu posso ser a nova Anitta. Isso já acontecia antes, mas era mais reservado. Hoje todo mundo quer ser alguma coisa e quer atropelar etapas. Então você encontra pessoas com 20, 25 anos que elas não conseguem conversar por mais de 3 minutos, porque elas desviam. O cérebro não acompanha o raciocínio a longo prazo. E aí vem a questão da educação. E aí, você falou uma coisa certíssima, que é qual o interesse de fazer as crianças, ou porque criança realmente não dá voto, só que num país que você tem um índice gigantesco de mães solteiras, de crianças que nascem não planejadas, de crianças em zonas de perigo, em zonas de drogas, crianças nos faróis. Qual seria a primeira medida, na sua opinião, mesmo que fosse radical? Como é que a gente poderia começar da base, que é a criança? Falei bonito, gente. Eu entendo que tem que voltar um pouco para o ensino mais tradicional, sabe? A criança tem que sair da escola, o jovem, pelo menos sabendo ler, escrever e fazer as operações matemáticas básicas. E, por incrível que pareça, isso não é, hoje, né, algo considerado essencial. Então, tem toda uma pauta, né, de pregar que na escola a criança tem que aprender cidadania, tem que aprender a ser bom cidadão, tem que aprender a respeitar os outros. Eu acho isso tudo ótimo. Mas isso é algo além, né? Nós precisamos voltar a entender que existe um básico a passar para essas crianças e adolescentes. Você não tem como sair da escola sem conseguir ler um texto, sem conseguir escrever, né, uma carta, né, um e-mail. Acredite, senhores, ou não, eu recebo, né, candidatos a serem assessores na Assembleia que não conseguem montar um e-mail. Muitas vezes eu tenho que olhar os e-mails. Então, assim, peraí. O problema é remuneração, o problema é falta de formação. Não, porque são pessoas todas com nível universitário e os salários são bons. Então, tem algo acontecendo na base, né? Eu sempre fui defensora da escola de tempo integral. Eu sigo sendo defensora. Mas o que eu percebi na prática, tá? Que eu confesso que foi algo que eu aprendi na raça. Você, repentinamente, mudar o sistema de tempo parcial para tempo integral gera um problema grande. Por quê? Porque tem muitos adolescentes que trabalham e a família conta com aquele recurso, e aí você diz assim, olha, família, o teu filho agora vai ficar na escola das 8 às 5 da tarde, o que, do ponto de vista de proteção, né, de prevenção,
de educação é excelente. Mas se aquela família precisa do recurso, a gente, de certa forma, de maneira indireta, está expulsando essa criança, esse adolescente da escola. Então, até quando é para dar um passo positivo, como esse de fazer o ensino integral, precisa ter planejamento, entendeu? Então, na minha leitura, qual é o ideal? É você dar condições mínimas para que essa criança fique na escola, tenha conteúdo na escola, e eu não estou falando só da escola pública, porque hoje essa moda de não ter conteúdo também está na escola privada. É muito mais uma questão de mentalidade do que, nesse aspecto, do que poder ou não poder pagar. O ideal é que tenha atividades culturais, atividades esportivas, todas ali. Hoje eu atendi um senhor, eu atendi tanta gente hoje no gabinete, mas eu atendi um senhor, professor, em Itapecerica da Serra. Ele levou um projeto muito interessante de você voltar a ter atendimento por dentista na rede pública de educação. Ele deu ali o testemunho dele, na condição de professor, ele já viu criança chorando, quando ele foi conversar com a criança, era dor de dente. Aí ele chamou a mãe, né, explicou o que estava acontecendo, falou para a mãe, olha, mãe, tem que levar a criança no dentista, mas a mãe não tinha condição de pagar. Né? Então, assim, dentista é luxo, é coisa de rico. Então, põe uma massinha. Porque a gente tem que garantir que esses seres humanos que são prioridade pela Constituição tenham atendimento integral de verdade. E o melhor espaço para isso é a escola, entendeu? Então, esses serviços todos podem ir até a criança. Não esperar a família buscar o serviço. Jana, você falou uma coisa que era voltar um pouco que era a educação. Então, na minha época, né, a gente tinha educação moral e cívica, tinha integração social, tinha religião e tal. Eu acho que poderia, sim, até um método de aprender, tipo, notas valem. É legal tirar uma nota boa, é legal tirar uma nota esforçada. Mas eu acho que com a nova roupagem da humanidade, eu estou falando de 30 anos atrás, eu acho que deveria ter educação financeira para as crianças, junto com matemática, deveria ter também cidadania para as crianças entenderem e, pasmem, educação política, porque é para as crianças entenderem o papel delas na sociedade, que política você faz como cidadão, que política não é só em época de eleição, você faz política todos os dias, né? Então, acho que esse entendimento, fora a saúde mental na 5ª série, mas assim, falta ter mais isso. E uma coisa que eu observo quando eu dou atividade nas clínicas, interação, quando você dá desafios, faça uma coisa em grupo, para as crianças terem essas relações interpessoais, para elas se comunicarem, porque elas têm uma tendência hoje em dia a se isolarem. O que você acha disso? Olha, a parte primeiro voltar um pouco, né? Por exemplo, eu não concebo uma pessoa sair da escola sem saber as capitais dos estados do Brasil. E outro dia eu peguei um livro de geografia, onde estava escrito assim, era colégio particular, tá? Estava escrito assim, que a geografia de hoje não é mais como a geografia de ontem. Antigamente, era importante saber as capitais. Hoje, não mais. Hoje, nós temos que estudar o homem no seu entorno. Então, o que é isso? Estudar o homem no seu entorno. Então, assim, eu acho ótimo ter cidadania, ter tudo isso aí, mas se você não tiver as matérias duras, na verdade, a pessoa sai da escola sem saber nada. Então, eu sou, antes de tudo isso, da cidadania, da moral e cívica, de tudo isso aí, eu sou defensora das pessoas voltarem a ter informação nas escolas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que aí você tocou no problema. Com essa história das redes sociais, né, e das pessoas criarem perfis que são muito mais o que elas desejam ser do que elas realmente são, as pessoas assumem uma personalidade diferente nas redes sociais, né? Elas se soltam, elas se permitem, muitas ficam até agressivas, outras ficam mais soltas. Elas perderam a capacidade de se relacionar na vida concreta. E isso é um problema em todos os sentidos, né? A dificuldade dessa pessoa
fazer uma entrevista de emprego, a dificuldade, se conseguir um emprego, de manter o emprego, a dificuldade de conseguir um relacionamento. Hoje você tem pessoas que não conseguem ter um relacionamento, né? Pessoas que não conseguem fazer uma abordagem a um homem ou uma mulher se não for por um aplicativo. Então, é uma dificuldade até de treinar uma abordagem. E isso tem impacto em todas as áreas, né? Inclusive na saúde mental, na saúde de um casamento, eventualmente, e tem impacto até na própria sociedade, né? Por exemplo, eu vi que alguns pré-candidatos criaram um tal do perfil no metaverso, né? Aí eu falei, que diabo é isso aí? Aí o meu perfil também. Eu achei muito deprimente aquilo, porque, na verdade, é você dentro de uma casinha virtual, entendeu? É como se eu não fosse mais dialogar com vocês, não fosse mais, eventualmente, participar de um debate com os outros pré-candidatos, mas nós vamos interagir no mundo à parte, né? A dificuldade que as pessoas têm, em virtude dessa agilidade das redes sociais, de esperar a conclusão de um raciocínio. Eu, por exemplo, que trabalho muito com Twitter, você faz uma linha e aí vem a segunda linha, onde você está desenvolvendo o raciocínio. É impressionante como a esmagadora maioria não consegue ler a segunda parte, tira as conclusões da primeira. Então, assim, o hábito de você acompanhar um raciocínio, ele não existe mais, sabe? Pode pegar seus seguidores, coloca matérias. Busque matérias que a chamada é diferente do texto, da íntegra da reportagem, que é muito comum, aliás, né? Que é técnica para pegar as pessoas. Você vai ver que todo mundo vai se manifestar sobre a chamada, sobre o título. Não vai a fundo, né? Sobre o texto. Entendeu? Essa dificuldade de aprofundamento, né? Então, assim, as redes sociais, essa tecnologia, tudo isso trouxe muita coisa boa para a sociedade, mas também trouxe um imediatismo, uma incapacidade de reflexão, uma incapacidade de ouvir, que tem impacto na vida real. Total. Uma ansiedade. É uma ansiedade, uma falta de jogo de cintura. Peretex. Elocubre, por favor, elocubre. É interessante. Elocubre. Ô, Glória, elocubre. Ele tem a melhor voz de São Carlos, sabia? Tudo bem que São Carlos tem agroboys maravilhosos, Jana, mas Peretex é o cafajeste do Vale do Silício. Não adianta me olhar feio, Tassiana. Vamos lá. É interessante essa sua fala, Janaína, por quê? Primeiro me faz lembrar o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo brasileiro, quando ele diz sobre a sociedade miojo, que é aquela sociedade que suporta as coisas até 3 minutos. É só observar o engajamento das pessoas nos vídeos, elas não ficam mais do que 3 minutos. Ao mesmo tempo, como você mesmo disse, é uma sociedade de manchete. Então nós nunca lemos tanto a nível coletivo, mas essa leitura que aumentou por conta das redes sociais está cada vez mais fragilizada. Então nós aumentamos o número de leituras, seja leitura de imagens ou de textos nas redes sociais, mas a qualidade dessa leitura diminuiu muito. E essa dificuldade de interpretar, essa dificuldade de entender falas, leva ao que você também falou, de uma dificuldade de relacionamento. E aí eu trago um cunho político para essa discussão, para esse diálogo, que é justamente essa divergência que nós temos de opiniões políticas, de entendimentos políticos, ainda mais nessa polarização que se permanece. Mais uma vez, nós temos 2 candidatos que se colocam à frente da presidência e parece que não existe nada mais. Então, a minha pergunta para ti é: para que existem tantos partidos, para que existem tantos candidatos, se o jogo é sempre, né, nos dois? Parece Tom um e jogo de Jerry. marionete. Sempre Tom e Jerry. Sempre Tom e Jerry, tic-tac, faz que fumaça, é isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu já acho que a gente não está nem mais na fase da divergência. Porque para ter divergência, é necessário ouvir, refletir sobre o que se ouviu,
e discordar. Nós não estamos mais nessa fase. A gente está na fase do monólogo. Os grupos se fecham e falam entre eles. E vão ali no ambiente do outro para atacar. Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu passei boa parte da manhã tentando dialogar com os bolsonaristas, com aquelas pessoas que se apresentam como bolsonaristas, que são defensoras do presidente, e mostrar para elas que elas vão ter que mudar a postura para, vamos dizer assim, reconquistar aqueles cidadãos que em 2018 votaram no presidente, mas por alguma razão se afastaram ou foram afastados, né? E agora estão órfãos, porque também não querem votar no Lula. É um grande número de brasileiros que vai anular, que vai votar branco, que vai faltar, vai se abster, entendeu? Vai viajar. Então, eu tentei mostrar para esse público que se apresenta como bolsonarista que eles estavam, na verdade, ajudando o Lula, quando eles atacam uma pessoa que está ali perdida, que não sabe, não é uma defensora do presidente, mas pode ser convencida a votar nele. Entendi. Amigo, é que eu não tive tempo de continuar olhando, mas eu levei pancada o tempo inteiro, entendeu? Eu vi uma notícia Peraí, sua. calma, agora. Gustavo Gusmati, eu vou fazer sua pergunta, perturbação em Cristo. Tá aqui perturba, vou então, perguntar para ela. É muito complicado quando você já saiu do momento da divergência. É monólogo. As pessoas ficam repetindo aquelas frases, né? Saiu Fora uma Lula, o Bolsonaro 22. Gente, eu não sou líder de torcida. Fora Lula, Bolsonaro. Gente, você fala assim, vou cagar. Fora Lula, vou assistir um seriado. Bolsonaro 22, vou fazer xixi. Gente, para. Hoje eu declarei que o meu candidato era o Dávila, porque se eu quero mudança, eu não vou em dois caras que eu já conheço, já fizeram coisas. Eu vou num cara que eu não sei, que eu quero ver a proposta dele. Se eu não me abrir para o novo, não dá para eu pedir coisas novas para o Brasil. Gente, isso é Einstein. Querer que as coisas mudem fazendo as mesmas coisas é uma burrice. E o que mais me preocupa, agora eu vou falar, Jana, a massa, se é que você me entende, as pessoas terem essa coisa de fora isso, fora aquilo, tudo bem. Mas quando você pega formadores de opiniões, artistas ajudando a polarizar, ou sabe, descrevendo coisas assim, você fala assim, gente, mas cadê a classe artística que é tão inteligência e crítica? Cadê o meio termo? Não é possível que eu só tenha esses dois polos. Isso me entristece. O povo falar, eu não ligo, mas gente de cunho cultural ficar batendo... Porque assim, quem é de direita vai defender todos os direitos da direita. Normal, é uma disputa. De esquerda também. Mas quando eu não consigo enxergar o outro lado, eu não sou burro a esse ponto. Eu prefiro o meio termo. Então Dávila, é um pessoal que não foi eleito ainda e tô fora dessa patotinha. Então, assim, não é possível que só tenha duas pessoas, gente. Enfim, mas continua que tem que fazer a pergunta aqui do tal de Gustavo. Mas antes dessa pergunta, mas, aí, Evandro... a outra parte da sua pergunta foi a questão dos partidos. Né? Para que tem tantos partidos? Olha, o que eu vou te dizer aqui é horrível, sabe? Mas a minha leitura é que é para negociar. Mercadão de sabe? votos. Eu sou uma grande crítica dos partidos, do sistema partidário. O nosso sistema eleitoral é horrendo e eu sou uma defensora aguerrida das candidaturas avulsas. Tá? Hoje a verdade é a seguinte, muitas vezes tem excelentes candidatos, potenciais candidatos, tem o povo querendo votar nessas pessoas e você tem líderes partidários que ficam, na verdade, entre os candidatos e o povo para emperrar, entendeu? Para emperrar. Então, eu não consigo, né, por mais que eu não queira generalizar, por mais que eu não queira desrespeitar, eu não consigo achar positivo esse nosso sistema, e eu quase que não perdoo, sabe, o Supremo Tribunal Federal, que poderia ter, pelo menos, segurado um pouco dessa dinheirama toda, né, que foi despejada nas mãos de pouquíssimas pessoas, sob o argumento de que a democracia é cara, de que precisa desse monte de dinheiro,
E agora nós estamos vendo, né, eles comprando carros de luxo, mansões, jatinhos, se hospedando em resorts. Peraí, só uma coisa. Jana, vamos falar real. Antigamente, essa verba absurda para candidatura era, gente, tudo bem, mas hoje você tem rede social para você fazer sua candidatura. Você tem YouTube, você tem Twitter, você tem TikTok, você tem Instagram. Uma grande parte dos seus eleitores vão ser de redes sociais. Aonde está aumentando esse dinheiro? Onde essa conta não fecha? Me mostra a lógica dessa conta. A senhora não concorda? Não, não tem lógica, não precisa de tudo isso, entendeu? E o pior, esse dinheiro fica na mão de meia dúzia que vai entregar para os amigos. Não vai entregar para os melhores candidatos, para as pessoas fazerem boas campanhas. Vai entregar para os amigos, que não raras vezes vão pagar para alguma empresa de fachada para o dinheiro voltar. Então isso precisa ser mudado, sabe? Ontem, eu defendo firmemente a gente abrir a possibilidade das candidaturas a vulto, para as pessoas não ficarem reféns de partidos, mas diminuir muito esses valores. Eu não digo que não possa ter alguma coisinha, mas diminuir muito, tem que ter alguma equidade nessa disputa. Sabe? Alguma equidade tem que ter. Janaína, deixa eu fazer uma pergunta para você, por gentileza. Nós comentamos agora sobre essa questão da polarização, o Evandro até comentou um pouco sobre políticos, sobre candidatos. Eu preciso entender, eu gostaria de levar essa informação também para o nosso público. Quem foi Janaína no início do governo Bolsonaro? Quem foi Janaína durante o percurso do governo Bolsonaro? E quem é Janaína hoje, próxima das eleições 2022? É a mesma Janaína de sempre. A mesma Janaína que peitou ali o povo da USP, a advocacia, para pedir o impeachment da ex-presidente Dilma. A mesma Janaína que se uniu a outros advogados para fazer uma denúncia contra o Maduro no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade. A mesma Janaína que na convenção do PSL no Rio de Janeiro, ou seja, antes das eleições, quando convidada a ser vice-presidente na chapa do presidente Bolsonaro, pegou o microfone em rede nacional e disse: bolsonaristas, cuidado para não se transformarem em petistas ao contrário. Então é a mesma Janaína de sempre. Agora, quando a Janaína concorda, eles gostam. Quando a Janaína discorda, aí é traidora, é tudo que não presta, entendeu? É a mesma dinâmica do petismo. Né? Por que eu me levantei contra o petismo lá atrás? Além dos desmandos, dos desvios, de tudo que vocês sabem muito bem. Porque o autoritarismo era demais, entendeu? Eu que me formei, cresci, trabalhei grande parte da minha vida dentro da Universidade de São Paulo, que é um ambiente esquerdista, né? As universidades em geral, a USP em especial, eu sei o que é você ser calado o tempo inteiro, você ser hostilizado porque não defende o que a maioria pensa. Então, se eu não queria isso por parte da esquerda, e não quero, né? Porque nós corremos um risco grande aí deles voltarem com tudo, eu também não quero por parte da direita. E é isso que eu tento explicar, né, para os apoiadores do presidente, e eles insistem em não compreender, sabe? Mas você não acredita numa terceira pelo amor via? de Deus. Faz essa pergunta em nome de Jesus antes de passar para o Vitor. Essa pergunta da barreira, da quebra. Vamos lá, nós temos tem uma pessoa que está morrendo do coração, Janaína. Tá morrendo. Calma, colega. Jana está aqui conosco. Deputada, comente sobre a quebra de cláusula de barreira da Polícia Civil de São Paulo. Peraí, não comente ainda, calma. Segure seus culhões. Sacudei-se na cadeira. Agora, uma das grandes respostas, um dos momentos tops do Santo Pereta. Mas antes, vamos falar de absorvente Serena. Menstrue tranquila, menstrue serena. Vai lá, Jana, arrasa. Vamos lá. Vamos lá. Desde que eu assumi o cargo como deputada, eu recebo pleitos de várias categorias. Tá? Hoje o problema está com esse concurso da Polícia Civil. Mas essa mesma situação veio para a Assembleia uma série de vezes. Nós temos duas situações que falam dessa cláusula de barreira. Uma é para convocação dos aprovados no final. Então, você abre um edital, por exemplo.
Olha, para convocar, quero abrir um edital para contratar 600 delegados de Polícia Civil, por exemplo. Aí fazem o concurso. Qual é a nota para ser aprovado? 7. No lugar de 600 tirarem 7, 800 tiram 7, tá? Mas eles só vão chamar os 600, que é aquele número de vagas que estava no edital. Só que faltam 1.000 delegados. Então, olha lá. Abriu o edital para 600, tem 800 aprovados, tem espaço para chamar 1.000. O que eles fazem? Convocam os 600 previstos no edital e, no lugar de chamar os outros 200 que foram aprovados, abre um outro concurso. Então, um monte de gente vinha escrevendo concursos para a Polícia Militar, concursos para agentes penitenciários, agora esse da Polícia Civil. Eu sempre defendi que nós chamássemos todos os aprovados conforme as necessidades, tá? Daquela função, antes de abrir um outro concurso. Porque cada concurso que se faz se gasta muito. As pessoas são aprovadas, criam expectativa. E aí, muitas vezes, tem vaga, tem aprovado, eles já estão abrindo outro concurso para recolher taxa de inscrição e para gastar para realizar a prova. Então, eu não tenho como aceitar isso. Quem está ganhando com isso? Alguém está gastaram ganhando. 7 milhões, estão aqui falando, ó. O Everton está falando que gastaram 7 milhões. Isso, além dessa situação, existem algumas cláusulas de barreira que não são de chamar no final os aprovados, são de passar de uma fase para outra, tá? Então, por exemplo, você fez a primeira fase, para ser aprovado tem que tirar 7, normalmente é 6, aí tem que tirar 6. Mas só os 100 primeiros aqui vão para a segunda fase. Você fala, mas eu tirei 6,2, por que eu não fui para a segunda fase? Porque você ficou em 101, e houve 100 pessoas que tiveram notas melhores que você. Aí o aprovado naquela fase não progride, porque tem uma cláusula de barreira para passar para outra fase. Então, eles pedem apoio para quebrar essa cláusula de barreira. Eu apoio isso, porque eu não acho justo que aprovados sejam retidos, havendo vagas, havendo demanda, tá? Estou até trabalhando num projeto de lei para apresentar nesse sentido. O problema é o seguinte: pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é difícil a gente conseguir que um projeto, mesmo que seja aprovado e vire lei, tenha aplicação para concursos passados, tá? Concurso o quê? Concurso o quê? Oi? Concursos? Passados. Concursos passados. Passado, ok. Anteriores. Eu entendi safados. Não. Concursos safados. Eu pretendo apresentar esse projeto para a gente solucionar situações futuras e apoio, vamos dizer assim, politicamente, que já agora os concursos já realizados tenham quebrado essa cláusula, porque é o melhor, não só para os candidatos aprovados, é o melhor para a sociedade, entendeu? É muito caro tudo isso, e a gente precisa muito de profissional, né? Segurança pública, a Polícia Civil está super defasada em termos de profissionais, então eu apoio, assim, sabe? Muito bem, agora vamos chamar o Vitor Gregorucci para fazer uma perguntada para a Janaína Pascal. Vitão, tá por aí, meu querido? Opa, tô aqui. Boa noite, Evandro. Boa noite. Boa noite. Cabelo. Boa noite, Pereira. Dei um tapa aqui nele. Doutora Janaína, que honra ter a senhora aqui. Honra minha. Cortou o cabelo, até cortou o cabelo. Cortei, tava grandão. E bom. quero agradecer por ter aceitado o convite. Honra minha. Eu queria fazer duas perguntas, voltar um pouco atrás com relação às crianças e entrar no caso da dependência química, a Cracolândia, que é um tema que eu sei que a senhora fala bastante, né? A primeira pergunta que eu queria fazer sobre as crianças, quão o governo é responsável, tem interesse em justamente não educar, né? Em justamente não informar as crianças corretamente numa grade que deveria ser feita, para futuramente, justamente, ter eles na mão, dependendo do Estado, se isso existe, se a senhora acha
que é feito isso propositalmente? E a segunda pergunta com relação à Cracolândia, o que a senhora acha que deve ser feito? Porque, assim, sim, muitas reclamações, a gente sabe do problema que é a dependência química da Cracolândia. Então, não pode ser internado involuntário. Se a pessoa fala não, ela vai acabar continuando ali. O que a senhora acha melhor ser feito naquela região? Então, vamos lá. A questão das crianças tem me incomodado muito, porque eu conheço muito o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem sendo interpretado pelos governantes do momento, né, pelas autoridades do momento, de uma maneira equivocada, tá? Porque o ECA, ele obriga a proteção integral da criança e do adolescente. Então, o ECA não permite que um guarda municipal, que um assistente social, que um conselheiro tutelar vá para sua casa dormir tranquilo, sabendo que tem uma criança dormindo ali na Praça da Sé ou no vão do MASP, sozinha, entendeu? Porque não são mais casos de crianças e adolescentes morando com suas famílias nas ruas por questões econômicas. É o abandono total. E eles dizem que eles não podem fazer nada. E a nossa lei prevê que sim. Então, assim, como são muitos exemplos que eu venho colecionando, sabe? De abandono de crianças e adolescentes, de dificuldade de colocar essas crianças nas famílias, porque eu tentei acelerar o processo de adoção, eles fizeram muita resistência. Eu já não acho mais, Vitor, que é para estar na mão do Estado. Eu já começo a achar que é para fazer mão de obra para o crime. Porque é tão pesado, né? Você saber que tem uma criança dormindo na rua, sendo abusada sexualmente, eles têm os nomes dos abusadores, e nada acontece. Então, para mim, já é algo além, sabe, de ter ali na mão, para dominar, para pegar voto. Eu acho que é para fazer mão de obra para o crime. É muito cruel. O que mais me incomoda não é você ver os políticos defenderem essas pautas. Ah, não, a criança tem direito de ficar na rua, né? A criança pode sair e entrar do serviço de acolhimento a hora que bem quiser. O que mais me incomoda é ver o Ministério Público, a Defensoria Pública, que são os órgãos que precisam tomar as providências para que essas crianças recebam a devida proteção, defendendo esse abandono. Então, assim, hoje a gente tem em várias cidades políticos dos mais diversos partidos tentando fazer alguma coisa, e aí vem o Ministério Público, entra com uma ação civil pública, entra com um mandado de segurança, entra com alguma medida, né, para impedir. Vocês estão em São Carlos, não é isso? O pessoal que tá no programa? Nossa. Então, eu estive recentemente em Rio Claro, para apoiar um vereador de lá, num projeto de lei, tá? Aí não tratava de criança, tratava de dependente químico, para que a gente pudesse fazer a internação involuntária daquelas pessoas em situação de rua pela drogadição. Os vereadores aprovaram o projeto, o prefeito de Rio Claro sancionou. Tem um hospital voltado para isso em Rio Claro, que eles conseguiram, vamos dizer assim, revitalizar. O Ministério Público entrou com uma ação para impedir a aplicação da lei. Então, da mesma maneira que eu sinto resistência para tirar essas crianças das ruas, eu sinto muita resistência em qualquer política de tratamento da drogadição, entendeu? Então, hoje, quando a gente reúne especialistas para debater, parece que a única bandeira que eles têm como prevenção, como tratamento, como solução, é legalizar a droga. A sensação que eu tenho é que a panaceia para esses tais especialistas é legalizar, tá? Então, assim, eu não concordo. Eu presidi o Conselho Estadual de Entorpecentes por muitos anos, muito antes de eu pensar em concorrer a deputada. Então, eu vivenciei essa realidade, atendi muitas famílias de dependentes químicos, pais de jovens, né, morando ali no centro, esposas, filhos,
buscando ajuda para os seus pais. E o que essas famílias querem é vaga para internar, para tratar. Então, e o que a gente ouve dos especialistas é o seguinte: não, isso é violência, isso é cárcere, isso é uma invasão na liberdade, entendeu? E aí a gente pergunta, bom, tudo bem, vocês são contra esse tratamento. O que vocês defendem? Em regra, defendem salas de uso. Ou seja, aqui não é Amsterdã, gente. Lá é heroína, que é crack. Estudem. Não, aqui não é Amsterdã para ter sala de uso. Pelo amor de Deus. Eu já cheguei a ouvir em eventos, entre aspas, um direito à droga pura. Eu falei, gente, o que é isso? Sabe? Num país em que a gente tem dificuldade de fornecer medicação para uma série de patologias, tem dificuldade de fazer tratamento de uma série de cânceres, entendeu? São filas, a gente vai gastar dinheiro com droga, né? Para garantir qualidade. Os maconheiros que lutem. Os maconheiros que lutem. Sabe uma outra coisa interessante também? Falam muito assim, tem que legalizar por uma questão de Estado, de parar com o tráfico. Vamos pensar no cigarro. Tem o cigarro, entre aspas, legal, mas tem aquele que vem do Paraguai e pessoas continuam sendo presas, traficando no mercado negro esse tipo de produto. Então a questão, nós estávamos até conversando no canal sobre isso, Janaína, nessa semana, falar sobre legalização não é simplesmente falar de política, é falar sobre saúde pública, é falar sobre educação, é falar também de áreas que muitas pessoas não compreendem, mas elas se acham no direito de defender uma coisa. Então a primeira coisa para a gente começar a discutir o assunto é sentar com pessoas de áreas diferentes para dialogar. Mas nós não temos diálogo ultimamente. O que nós temos são debates de convencimento. A minha pergunta para ti é o seguinte: como que diante desses dois possíveis candidatos à presidência, o que é que vai mudar nesse cenário que nós estamos conversando até agora? O que é que cada um deles poderia não entregar? Eu vou chegar na sua terminado, Vitor, é rapidinho. Sim. Então, por exemplo, é importante quem está no interior olhar para o que está acontecendo na capital, porque existe um plano de exportar, entre aspas, a Cracolândia da capital para outras cidades, tá? Inclusive, nós temos relatos de traficantes colocando usuários em vans e mandando para outras cidades, entendeu? E aí já tem uma série de projetos de lei de deputados e vereadores, em regra de esquerda, defendendo o direito de ir e vir. Eu também defendo o direito de ir e vir. Mas a gente tem que ver até que ponto esse tal direito de ir e vir não está sendo patrocinado pelo crime, não é? Então, o que a gente vivencia hoje na Cracolândia? As famílias que lá residem e trabalham completamente desassistidas, porque os especialistas, sob o pretexto de defenderem a liberdade dos usuários, na verdade, acabam defendendo o trabalho, entre aspas, do traficante. E esses usuários são usados como uma faixa de Gaza, entendeu? Para que a polícia não chegue até os traficantes e, de certa forma, para impedir que os moradores também, né, tomem alguma providência. Então, quem mora ali tem dificuldade de um filho ir para a escola, porque às vezes não consegue sair do próprio prédio em que reside. O barulho é insuportável. Tem que ficar assistindo da janela, né? Mercado livre de droga. Aquelas tendas que se armam, né? Naquelas tendas acontecem estupros. Então a população chama a polícia já não vai, porque sabe que vai chegar lá e não vai dar em nada. Então é muito interessante, Vitor, porque assim, toda a minha história foi uma história de acompanhar os usuários, acompanhar os familiares, debater essas questões. E agora não é que eu estou do lado dos moradores, mas eu acabei me sensibilizando com a situação daqueles moradores, principalmente por causa das crianças, porque as crianças não conseguem ir para a escola em paz, as crianças não conseguem ter um ambiente saudável, que é muito complicado você ter um filho de 10 anos que abre a janela e estão ali, negociando pedras de crack na sua janela, entendeu?
Sim. E quando os caras estão sob o efeito das drogas, eles literalmente escalam as janelas dos prédios. É filme de terror. E quando eu fui levar essa pauta para os secretários municipais, estaduais, eles falam, doutora, tem que entender que é assim mesmo. Eu falei, não, senhor, não é assim mesmo. Nós vamos resolver, entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque como a gente está apertando aqui para resolver, eles vão começar a exportar. Então, se o interior não tiver com o olho bem aberto, já as outras cidades passarão a viver o inferno que a capital está vivendo, entendeu? Com o apoio dos formadores de opinião. O Wendel falou que aqui em São Carlos já está começando já a acontecer a questão. Até porque, desculpa interromper, doutor, é que eu trabalho com isso, eu vivo isso todo dia. As pessoas têm uma ideia muito errônea que o crack é a Cracolândia. Também é. O que tem de pessoas de classe A que perdem tudo, que o crack é um soco, que perdem muita coisa pelo crack, a abstinência de crack é muito pesada, é muito difícil. Então, quando você tá ali, e você mora, eu morei na Augusta há muito tempo, fica incômodo. Então, como é que se resolve? Tá, ela falou uma coisa extremamente importante, eles têm direito de ir e vir. Eu tenho direito de ir e vir, desde que eu não atrapalhe outro ser humano, que eu não atrapalhe a liberdade do outro ser humano. Não é nem porque eu posso usar drogas. A minha vivência não pode incomodar o outro ser humano. E quando você se concentra numa praça e faz isso. Então, como é que a gente faz? Então, pode ser que talvez na prevenção, mas o que não dá para fazer é fingir que isso não existe. Então, a gente tem que ter uma solução. Desculpa, doutora, eu se empolguei, como diz meu amigo. Aí, agora voltando para a sua, você me perguntou sobre os dois candidatos pré-candidatos à presidência, perfeito, não é isso? Perfeito. Então, assim, vamos lá. Janaína, você é bolsonarista? Não sou. Tá? Não sou, preciso ser muito honesta, nunca fui, nunca disse ser, mas votei no presidente em 2018, apoiei, fiz campanha para ele, né? Aliás, muito mais campanha para ele do que para mim, sobretudo depois que ele tomou a facada, eu acabei me envolvendo emocionalmente com aquilo, entendeu? Fui até processada pelo PT, porque fiquei muito nervosa, chorei ali na porta do hospital, falei um monte de coisa, eles entenderam que eu os estava acusando, não era isso, mas assim, até processado eu fui, entendeu? Por defender o presidente. Concordei com muitas coisas do governo dele, discordei de outras tantas, tá? Mas eu não consigo, por mais que eu até tenha amigos à esquerda, parentes até, eu não consigo compactuar com as ideias da esquerda, com a dinâmica da esquerda. E por mais que o presidente tenha aí pontos que eu divirjo, ele tem, assim, vamos dizer, a imprensa contra ele, os formadores de opinião contra ele, a classe artística contra ele, essas instituições, sabe? Ministério Público, Judiciário, majoritariamente contra ele. Então, se ele tiver alguma ideia errada, tem toda uma resistência para segurar, né? E eu sou crítica. Se quiser fazer algo errado, eu vou me manifestar. Agora, a esquerda, pelo contrário, tem tudo do lado dela, né? Tem a imprensa, tem a classe artística, tem os professores universitários em peso, tem o judiciário, somente as altas cortes, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública. Então, se o Lula ganhar, como é que a gente vai segurar os ímpetos autoritários que ninguém nega, entende? Então, mesmo nós, assim, mesmo não sendo uma pessoa que concorda com tudo que o presidente fala, e o jeitão dele, eu acho que ele poderia se esforçar, já falei isso e falo, podem me xingar, eu vou apoiá-lo, entendeu? Eu vou votar nele, eu vou apoiá-lo, porque eu entendo que hoje é a opção que a gente tem. Foi a opção que nós tivemos em 18, poderia ter sido muito melhor, poderíamos ter construído uma terceira via, infelizmente, né, não aconteceu. Eu entendo que não aconteceu, muito por culpa, digo isso com respeito, mas digo, do Supremo Tribunal Federal, porque quando o Supremo Tribunal Federal liberou o Lula para concorrer,
Né? Que eu não entendi por quê, desculpa interromper. Gente, é que assim, eu vou falar, eu não consigo ver, porque eu acho de uma ironia, de um cinismo, e não sou bolsonarista, mas quem não entende tudo o que aconteceu, quem não entende por quê, todo o fuá e Dilma e Lula, gente, pelo amor de Deus, aí vocês tiram um pra colocar um outro, porque o outro ruim, eu não tô entendendo a linha de raciocínio, alguém deve estar ganhando muita coisa com isso e não sou eu, Mas não é possível. Mas, Evandro, aqui nós vivemos, Janaína, não sei se você concorda com isso. Quem matou a terceira via foi o Supremo Tribunal Federal. Porque quando eles liberam Lula para derrotar, né, para enfrentar o Bolsonaro, automaticamente o Bolsonaro se fortalece, as pessoas se apegam a ele. Dá medo de tentar uma terceira via. Né? Então, assim, hoje eu não vejo, no início do nosso diálogo, alguns de vocês falaram, Janaína, não tem terceira via, não tem terceira via. Salva aí um acontecimento que ninguém está imaginando, né? Eu não vejo chances para uma terceira via. Por isso é que eu estou implorando para os bolsonaristas terem um pouco mais de humildade, sabe? A palavra é essa. E irem buscar apoio das pessoas que votaram nele em 18, que se afastaram ou foram afastadas, sabe? Vamos ajudar essas pessoas a se reaproximarem. Eles não estão ajudando. E o Lula, por outro lado, que é muito habilidoso, está indo buscar, né? Lula já foi buscar Marina, Lula já foi buscar Alckmin, Lula... Mas essa Marina é chata, elas de eleição, quem é que lembra de Machata, que é um banquinho violão? Marina é chata. Tem uma pesquisa aí com o nome dela, ela tem muito potencial de voto a deputada federal, entendeu? Eles foram buscar Márcio França, ou seja, ele está compondo com perfis, né, próximos, e não está exigindo que as pessoas repitam todas as mesmas coisas. Enquanto isso, o bolsonarismo, né, não faz esse movimentozinho assim, ó, para trazer quem pensa um pouquinho diferente. Estratégia, eles estão sem estratégia. Então, assim, nós estamos correndo riscos enormes da esquerda voltar. Espera só um pouquinho que eu tenho uma pergunta babadeira. Segura aí. Vamos agradecer a quem, Peretex? Nós recebemos agora, doutora. Vitor, tem mais alguma pergunta para a doutora? Enquanto nós saboreamos aqui. Tem algumas aqui, doutora Janaína, justamente por essa falta de uma terceira via, então a gente tem, assim, infelizmente, a gente tem só essas duas opções. A senhora frisa bastante a questão de que a gente está correndo um risco eminente de realmente do PT voltar para o governo, né? E aí eu tenho duas perguntas. A senhora, com relação às urnas, a senhora realmente acha que as urnas são totalmente confiáveis ou realmente tem essa questão dessa brecha aí que dizem, nas últimas duas eleições, querendo ou não, tivemos apagão, né? Lá em 2014, em 2018, sumiu o sistema, demorou algumas horas, depois voltou. Se isso realmente a senhora acredita, procede, né? E quanto a gente corre o risco do Brasil realmente virar uma Venezuela, uma Cuba com a volta do PT? Olha, eu sempre defendi o voto impresso, tá? Sempre defendi. Se, vamos supor, né, se eu um dia vier a compor o Congresso e essa discussão voltar, eu vou votar favoravelmente ao voto impresso. Sempre defendi, muito antes até, não tem nada a ver com o presidente, porque eu entendo que todo sistema pode ter problema, tá? Então, eu acho que se a gente tiver um mecanismo de maior segurança, melhor. E eu sei que o presidente realmente não confia no sistema, e eu acho que é um direito dele não confiar. Agora, eu penso assim, eu fui eleita por esse sistema. Eu tive mais de 2 milhões de votos. Se eu não acreditar no sistema, né, eu acho que é um pouco incoerente, você entendeu? Eu acho que é um pouco incoerente. Então, eu acho assim, se nós pudéssemos ter mais segurança, maiores garantias, poxa vida, melhor, tá? Mas, assim, eu realmente, até pela votação que eu tive, eu acredito que funciona, né? E a minha preocupação com essa insistência do presidente nessa pauta é que eu acho que ele está abrindo portas para
ataques, questionamentos, né? Tenho preocupações com eventuais impugnações, né? Já pensou o presidente ganha e alguém impugna por causa de uma argumentação dessa? Não que justifique, mas eu acho assim, Vitor, teve o debate, teve a votação, teve discussão judicial, não conseguimos o voto impresso, não para essa eleição. Vamos enfrentar, entendeu? Eu acho que tem que virar essa página e buscar apoio, buscar reconquistar quem se afastou. Eu acho que o presidente, seus apoiadores mais próximos, eles estão perdendo muito tempo com esta pauta, que não é que ela não seja importante, mas eu acho que está tomando um tempo precioso, no lugar de buscarem conquistar outros grupos, sabe? É, quem já está com o presidente, já está com o presidente. Está na hora de abrir um pouco. Esse discurso das urnas, ele é para o mesmo público de sempre. Entendeu? E acaba assustando os demais. Tem gente que fica assustada com esse discurso. Com relação à Venezuela, as chances são grandes, por quê? Porque até hoje o PT não fez uma crítica firme aos crimes contra a humanidade praticados na Venezuela, né? Tem jovens presos no subterrâneo, numa prisão chamada Tumba. O que esses jovens fizeram? Manifestações. Não tinham armas, né? Então, assim, o PT, eles nunca fazem uma crítica ao sistema na Venezuela, às perseguições de Cuba, ao que aconteceu na Angola, né? O que está acontecendo na Bolívia. Então, assim, é o modelo deles. E eles não estão escondendo. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, não está escondendo que ele vai regular a imprensa, sabe? Eles falam com todas as letras. Então, ninguém está comprando embrulhado. Então, isso significa que eles vão voltar com toda a força. E isso, obviamente, me preocupa muito, porque eu dediquei muito da minha vida, do meu tempo, da minha saúde, da minha segurança, para trabalhar para tirar o PT do poder. E agora, por uma série de razões, e também pelo radicalismo da direita, esse pessoal pode voltar, entendeu? Sim. Então, eu acho que é hora de ter um pouco de humildade, de buscar apoio, né? Naqueles grupos que estão, sim, à direita, mas que são mais moderados, que não aplaudem tudo, que querem outra dinâmica para o país. Obrigado, doutora. A doutora, verdadeiramente, tem alguns comentários aqui, não acredita numa terceira via, num terceiro candidato? Nós vamos ter que pender ou para Bolsonaro ou para Lula mesmo? Olha, quem nós temos? Nós temos a Simone, temos o Ciro, temos o Dávila, temos o Luciano Bivar. Quem mais quer pré-candidato? Agora eu vi que tem um outro senhor acabou de se lançar, União Popular. Tem aquele youtuber, aquele Marçal, não é isso? É o Pablo Marçal. Tem uma senhora chamada Vera também, não tem? Que disse que é candidata, acho que do PSTU, talvez. Assim, veja, eu não tenho não tenho nada contra essas pessoas, acho que algumas, inclusive, são bons quadros, mas as pesquisas mostram que são pessoas... tem um tal de Janones também, né? Um tal é ótimo. Oi? Um tal de... Adorei esse tal. Muito bom. Janones. São pessoas que estão oscilando ali. Peraí, doutora, tem um pessoal aí, gente. Tem um pessoal, tá aí uma galerinha aí. Desculpa. Tinha que ser irônico. Eles estão oscilando entre 0,5, ou seja, meio, e 2. Acho que só o Ciro está com 8 ou 9. Os demais estão ali, 0,51, 0,51, 2. Então, eu não acho que nós tenhamos tempo, tá, de fazer essas pessoas crescerem. Eu não consigo enxergar essa possibilidade.
Por isso é que eu disse, salvo se houver um acontecimento, algo muito grande e forte, é que pode surgir uma terceira via. Nossa Senhora. Quer dizer que... Pode, claro, pode. Posso aproveitar? Doutora, aproveitando aqui a deixa, né, nós vimos aqui em São Paulo, por exemplo, Márcio França abrindo mão da candidatura para entrar para o Senado, ou seja, também fortalecendo a esquerda, o Haddad, né, eles estão sendo muito unidos, estão se unindo, né, estão abrindo mão aí de candidaturas próprias, justamente para não dividir a questão da votação, né, não ficar uma coisa tão dividida. Que, querendo ou não, França acaba somando muitos votos, tirando muitos votos do Haddad, né, aqui. Então, a gente vê que a esquerda está se unindo, né? Por que a direita, justamente o que a gente está fazendo, por que não estão se unindo? No caso, eu via aqui a possibilidade da Zambelli vir como Senado também, né? Então, tem tem a senhora, tem a Zambelli, tem o pastor, que eu esqueci agora o nome dele. Ô, Glória! Feliciano, não é? O Feliciano e o do astronauta. Então, nós temos aí o Marcos Pontes. Então, nós temos aí, no caso, por exemplo, para Senado, 4 pessoas. Por que a direita não unir, por exemplo, para a senhora abrir a mão, para a senhora, por exemplo, entrar, como fizeram aqui para o governo do Estado? Por que não consegue fechar essa conta? Então, eles querem, na verdade, eles querem que eu desista, entendeu? Mesmo a última pesquisa mostrando que depois do Márcio França eu sou o primeiro nome, né? Eu sou quem melhor está pontuando à direita, eles não falam neles desistirem, eles querem que eu desista. Aí eu propus fazer uma pesquisa séria, entendeu? Para a gente verificar isso antes de sair essa última pesquisa, que eu já estou como predileta, vamos dizer assim. Sim. Hoje de manhã, a Carla Zambelli me mandou uma pesquisa que ela fez, acho que uma amiga dela fez, na página dela. E nessa pesquisa, né, que eu não sei bem quais foram os critérios, a Carla Zambelli está com 60% e eu estou com 4%. Sendo que nas pesquisas oficiais aparece o Márcio França e na sequência sou eu. Então, assim, eu teria que entender, até falei para ela, falei, Carla, eu preciso entender, né, o que é que você quer, porque você fala uma coisa para fora, que você é pré-candidata a deputada, mas aí você me manda essa pesquisa, então eu quero entender. Então, o que eu propus para ela? Né? Eu propus sentar, ter uma conversa adulta, entendeu? Para entender o que exatamente ela quer. Porque eu confesso que são muitas idas e vindas da parte desses candidatos que seriam mais próximos do presidente, e eu, desde o princípio, me apresentei como pré-candidata ao Senado por entender que eu tenho o perfil para o cargo, entendeu? Sim. Por ser uma pessoa da área do direito, por conseguir compreender as decisões do Supremo, sem ter que depender de um assessor. Sabe, eu tenho condições plenas de entender o que o Supremo está fazendo, de certo, de errado, sem depender de um assessor. E esses potenciais candidatos do presidente Bolsonaro não têm, né? Eles não são da área, além de ser da área, eu sou professora de direito, então quando eu disse isso numa entrevista, ela se magoou, achou que eu estava falando para desmerecê-la, e não é isso, entendeu? Então, assim, eu também não acho que é inteligente lançar tanta gente. Eu já me dispus a sentar para entender, para dialogar, para ouvir. Mas, assim, o que eu acho é que eles querem que eu simplesmente desista, né? E algo que eu acho que precisa ser ponderado é o seguinte: quem vota na Carla já vota no presidente. Quem vota no astronauta já vota no presidente. Quem vota no Feliciano já vota no presidente. A única pré-candidata que tem um perfil diferente, que poderia, vamos dizer assim, pelo menos tentar, se eles vão permitir, eu não sei, porque eles são muito resistentes, mas reunir outros perfis, entendeu? Sou eu. Agora, o que eu posso fazer se eles são resistentes?
O duro é o seguinte, eu fico numa situação difícil, porque eu não quero que a esquerda ganhe a cadeira. Por outro lado, a única opção que eles me dão é eu me retirar, entendeu? E eu acho que a gente precisa sentar para conversar sobre isso, né? Para conversar pelo país, né? Não pela pessoa A ou pela pessoa B, pelo país. Acho que é isso que está faltando. Sim. Obrigado. Ô, Juraci, você tá dizendo que Evandro só come. Se tivesse aqui com a comida do Portunami, meu amor, do restaurante Mani, você não falaria isso. O omelete com queijo tá um babado, querida. Não adianta fazer em casa com mussarela, que não vai dar o tom. Agora, aquela pergunta babadeira. Agora, Jana, prepara. Essa pergunta é a pergunta que não quer calar. A gente deixou pro final. Pinga fogo essa pergunta. Doutor, é o seguinte, nós sabemos que ao falar em política nós não podemos esquecer de falar também em saúde mental, uma vez que eu também entendo que escolhas políticas se faz também pelas emoções. Mas a minha pergunta é direcionada e diretamente para a senhora. Como está a saúde mental da senhora nesse período político e como foi enfrentar todo aquele turbilhão, aquela ratoeira, né? Aquele mundo infestado de podridão que a gente sabe que também existe, ok? Como que a senhora lida com tudo isso? Lidou e está lidando? Já fez terapia? Já buscou algum tratamento? Ou não precisou? Peraí, Jana já teve burnout, já teve depressão, transtorno bipolar afetivo. Ela vai responder agora. Olha, eu fiz uma época uma terapia que tem gente que trata como cognitiva e tem gente que chama de comportamental, tá? Que não é aquela terapia que você fica buscando, sabe, as causas e fica ali. Eu sou muito objetiva, muito prática. Então, se precisasse fazer uma terapia aí de anos, né, eu não aguentaria. E eu fiz, era uma terapia focada, né? Então, por exemplo, eu me esgotava demais, mas isso antes de entrar na política, tá? Eu me esgotava demais por querer sempre ajudar as pessoas, por não saber dizer não, por estar sempre muito disponível. Então, eu precisei fazer literalmente um treinamento para aprender a dizer não, sabe? Então, esse tipo de terapia já me ajudou algumas vezes, e isso é interessante, porque depois, quando eu fui presidir o Conselho de Entorpecentes e fui para os Estados Unidos estudar um pouco, né, dos programas que existem de recuperação de drogadictos, eu descobri, então eu já tinha feito terapia comportamental por essa questão de aprender a dizer não, e eu fui aprender que muito do tratamento, né, de pessoas que têm algum tipo de adição é esse modelo do comportamental. Então, eu acabei me apaixonando mais por essa dinâmica comportamental, ela é mais rápida, mais em conta. Inclusive, apresentei um projeto na Assembleia para a gente tratar com essa modalidade presos que sejam drogadictos, porque já tem pesquisas nos Estados Unidos mostrando que se você trata a drogadição do preso, quando ele é colocado em liberdade, ele não reincide, né? Nem na droga, mas principalmente no crime. Então, assim, acho que tudo que acontece na vida da gente acaba sendo um aprendizado. Agora, nesse período como deputada, ou nessa fase de pré-campanha, eu acredito que eu esteja num ambiente que seja mesmo a minha missão. Porque, por maiores que sejam as dificuldades, por maior que seja a pancadaria, eu estou muito bem, sabe? É um negócio intrigante, né? Às vezes eu saio de casa 4h30 da manhã, viajo 10 horas, entendeu? Bato e volto, sei lá, semana passada eu fui para Franca, saí de madrugada, fui para Franca, fiz 4, 5 visitas em Franca, voltei, cheguei à noitão, 5h da manhã, bem. No dia seguinte, acordo às 6, bem. Então, eu acredito de verdade que é meio que assim, estou no lugar da minha missão, porque senão eu não estaria aguentando, entendeu? Ótimo.
Ai, gente, o que é bom acaba. Mas o que é bom também fica na memória e é legado. Uma das melhores entrevistas até agora no canal do Santo Pereta. Lúcida, ousada, divertida, porém pragmática e profissional, Jana Pascoal deu um baile nas inimigas e amigas Jana, também. já é íntimo Poderosíssima. Puxa, tô aqui fazendo... Posso fazer minha pauta babadeira? Canceriana e advogada. Quem disse que ela não poderá ser a nossa próxima Olivia Pope e futuramente uma presidenta babadeira e dessa vez bonita, que eu tenho um canhão, né, gente? E aí, como é que a gente vai fazer agora? A Dilma era o cão chupando limão. E feio, mas eu macho. vou confidenciar, a minha avó, já falecida, que Deus aguarde e tenha, ela achava a Dilma linda. Ô, vó, mas Foi era pro visão. céu, ela foi pro céu, com certeza. Ela achava a Dilma linda, Dilma elegante, adorava o cabelo da Dilma. Eu gosto muito do vocabulário. É vovó brincalhona essa. É vovó Ela me dava bronca. Ô, menina, por que tu foi arrumar confusão com Dilma? O que foi que Dilma te fez? Eu tô com saudade dessa fala dela, pernambucana, né? Ela achava a Dilma linda. Então, se você falando, eu lembrei disso. Quem dera os brasileiros tivessem o coração da vovó de Janaína, né? Mas eu gostei muito. Ave Maria, e quem queira que Ave Maria. Ô, saudade da velha. Gente, só um comentário aqui que é muito, só pra te avisar aqui, só pra falar contigo aqui, a Beth, ela tá, nem precisa responder, ô, doutora. Não, porque os bolsonaristas não abraçam mais ela, porque na época da pandemia ela foi a favor do impeachment do Bolsonaro. Deixa eu te falar uma coisa, amiguinha, Beth, vamos falar aqui. Nós temos o direito de mudar de ideia. Uma vez que eu votei alguém não me agradou, eu posso mudar de lado. O que eu quero é que o meu país funcione. Ok? Então, assim, se o presidente faz uma coisa maravilhosa, eu vou ser o primeiro a falar, foi do caramba. E se fizer uma coisa ruim, também. Eu não fico torcendo para presidentes se darem mal. Eu quero que meu país vá para frente, eu tenho uma ambição no meu país. Então, você muda de lado, a gente muda. Somos livres, inclusive politicamente. Eu não pedi impeachment do presidente, nunca pedi. Pedir impeachment é um processo. Isso eu fiz da Dilma. Eu perdi a paciência com ele no começo da pandemia, quando ele insistia em diminuir a doença. Entendeu? Que ele falava que era uma gripinha. Eu perdi a paciência. Falei, se o senhor não quer enfrentar, sai daí e deixa o outro. Então foi uma coisa circunstancial, naquele início da doença, que eu acho que ele diminuiu muito naquele momento. Eu não concordei com a abordagem dele naquele momento. Depois, ele fez o auxílio emergencial, ele providenciou tudo o que precisava na área de saúde, liberou as verbas. Então, eu acho que ele trabalhou direitinho. Mas a maneira como ele tratou no começo me incomodou demais, entendeu? Eu queria que as pessoas fossem orientadas. Eu fiquei gravemente doente, eu fiquei internada. Então, assim, eu critiquei, eu acho que posso ter exagerado, não vou dizer que não, mas ele me fez perder a paciência. Agora, eu nunca pedi o impeachment do presidente, que as pessoas confundem um discurso onde eu realmente perdi a paciência. Viu, Beth, você sossega aí. Aí agora eu vou colocar, então, agora a última, que é assim, olha, ouvindo, né, e vendo essa entrevista, eu duvido que o que me falaram é que eu não posso contar a fonte. Que falou que, você vai entrevistar a Jana Pascoal. Cuidado, ela foi a única que não votou para a distribuição dos absorventes íntimos para as moradoras de rua. Eu falei, como assim? Diz que você não assinou. Isso é verdade? Isso procede, doutora? Não, inclusive eu sou signatária do projeto. O que teve uma discussão na Comissão das Mulheres, se nós apresentaríamos um projeto na verdade foi uma aluna minha do mestrado que sugeriu fazer o projeto para a gente distribuir os absorventes para as meninas nas escolas, porque as meninas estariam abandonando as escolas. Eu levei essa proposta para a presidente da Comissão da Mulher, a deputada Graciela, e ela apresentou o projeto para a Comissão da Mulher. Na Comissão da Mulher, elas falaram, a gente quer fazer algo mais abrangente. Aí a delegada Graciela elaborou no gabinete dela um projeto abrangente, colocando moradoras de ruas, mulheres presas, meninas na Fundação Casa. Eu falei assim, olha, eu acho melhor a gente priorizar as alunas, porque com isso a gente tem mais chance de conseguir aprovar o projeto. Mas vamos votar.
Aí teve uma votação na Comissão das Mulheres, elas votaram pelo projeto mais amplo, e eu apoiei. Então, somos todas autoras, pode pegar lá no sistema da Assembleia. Não é verdade isso, não. Foi fofoca bem da oposição, mas deixa quieto, porque querendo. Mas eu não vou falar a fonte. Mas, Beth, eu sei, Beth. Ó, a Beth já brigou comigo aqui. Leia tudo que eu falei, santo querido. Falei, inclusive, que apesar disso, vou votar nela. Ela gosta muito de você. Respira, Beth. E é com essa dor no peito, nesse dia 19, que, né, a gente se retira. Eu sei que a dor do parto é difícil, mas nós teremos que partir. Mas Como é que antes você sabe de que a dor partir, do parto é difícil? minha esposa contou. Mas antes de partir, Janaína, quais são as redes sociais para as pessoas acompanharem o seu trabalho e saber um pouco mais das suas defesas e também das suas pautas? O Twitter Janaína do Brasil, que é onde eu coloco as ideias, tá? Eu tenho o Instagram Janaína C. Pascoal, que eu coloco quem eu recebi, o que eu visitei, entendeu? Tem o Telegram Janaína Pascoal, tem o Facebook Janaína Pascoal Oficial, tem o site Janaína do Brasil, tem o próprio site da Assembleia, que é o oficial, né, onde tem todos os projetos. O que mais? Acho que é isso, né? Ô Janaína, antes, vou fazer uma homenagem. Você conhece aquele ponto maravilhoso de Umbanda que fala de Janaína Sereia? Você já ouviu? Conheço. Janaína, eu quero te saudar. Eu vi a moça na beira da água. Solte os cabelos, Janaína, e caia na água. Se eu incorporar, a culpa é sua. Acabou, claro. Lindo. Vitor, qual é a sua rede social, meu querido? Bom, primeiramente, queria agradecer mais essa terça-feira, agradecer a doutora Janaína. Eu tô puto com você. Vou falar com você só na outra terça, pra você largar de ser trouxa. Eu te mandei com ódio seu, Vitor. Eu te mandei mensagem no WhatsApp. Você manda mensagem no Vocês vão ter DR na casa de vocês. Vitor. Pelo amor de Deus. Bom, agradecer, Evandrão. Cínico, sem graça. Pereta, doutora Janaína, que honra ter aqui. Obrigado pelo carinho, pela atenção e por esclarecer tantas coisas. Um beijão, obrigado. Ih, que eu vou te fazer chorar daqui a pouco, seu sonso. Muito bem, Evandro Santos, sua rede social, querido. Ódio desse garoto, esse tal de Vitor aí. Vou destruí-lo. Amor e ódio é uma linha tênue. Não tem nada disso, não. Suas redes sociais. O meu Instagram é super fofo, super cult, @Evandro Santo. Mas minha nova paixão é o TikTok. Me sigam lá, @Evandro Santo Oficial. Tem também o Santo Pereta e no Tinder, Urso Depilado Real Já. Jesus. E pra quem quiser me seguir também no Instagram, Peladão de óculos São Carlos. m.pereta. Doutora, a senhora quer deixar alguma mensagem final para nós que estamos chegando próximos a uma eleição nesse ano, para que a gente possa finalizar com chave de ouro esse podcast? Sim, eu quero pedir muito, 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 muito que todos que nos acompanham, né, coloquem família na frente, os amigos na frente, o respeito na frente, porque antes de tudo, né, antes de ser de esquerda, de direita, nós somos brasileiros e a gente não pode perder, né, essas referências. É óbvio que cada um tem as suas convicções, eu tenho as minhas, sou muito contundente, né, muitas vezes exagero, peço desculpas quando exagero, mas gosto. eu acho que a gente Eu gosto quando exagera, eu acho impetuosa, eu acho que é que ganha o povo, que a pior coisa é a mulher medicada, então não, ela não é medicada, ela é impetuosa, eu gosto assim, sabe, aquela mulher, as gays gostam de uma mulher assim, as bichas gostam. Lindo, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com os excessos, sabe, eu ando bem preocupado, acho que não vai ser uma eleição fácil em nenhum sentido, e às vezes as pessoas perdem a mão, né? Então eu desejo muita saúde, tranquilidade, ponderação, e é isso, força para todos nós, que nosso país merece ser o coração do mundo. Obrigada, gente. Pessoal, então, para as próximas eleições que estão próximas, por favor, vamos pensar com o cérebro e não com o intestino desbiótico. Um forte abraço, Evandro. Cadê suas redes sociais, ridículo? Já passou? Eu falei, você me atrapalhou, é @m.pereta no Instagram. E o Facebook? Não, é só Instagram mesmo, tá bom. E o e-mail, que fazer, que eu tô molecular? contatoMpereta@gmail.com. Então tá bom, gente, é isso. São Carlos, amo você.
cidade que eu amo é Nova York, Paris e São Carlos. Mais uma vez, obrigado, Nami Restaurante. É o poderoso barbearia, My Little Coffee, Hotel Anacan. Eu já tô lerda já. Anatel Anacan, cuidar, saúde. Empório Cuidar. Eu vou ter que ter cuidado para levar ele lá, porque ele fica roubando biscoitinho lá. Pessoal, um forte abraço para vocês. Obrigado. Até a próxima. Lembrando que é isso, gente. Tchau.